Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O profeta Amós foi o porta-voz do Senhor, que Deus enviou ao seu povo, quando eles se desviaram de seguir a palavra. O próprio profeta Amós era um homem humilde, que dizia não ser profeta, nem filho de profeta, mas ele se intitulava pastor e zelador. Ele disse que o Senhor o tirou de cuidar do rebanho e ordenou que ele profetizasse ao seu povo. Amós, capítulo 7, versículo 14. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Por muito tempo, o povo de Deus se desviou ao ouvir e a obedecer a palavra de Deus em suas vidas. De maneira que Deus lhes disse que enviaria uma fome por toda a terra de Israel, mas não uma fome de comida ou água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Amós 8, versículo 11. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Amós está profetizando para o tempo atual que ele estava vivendo, mas ele estava profetizando para o tempo do fim. Jesus, quando fala em seu evangelho de Mateus, nos diz que o evangelho será pregado em todos os cantos, no mundo inteiro, e que então depois virá o fim de todas as coisas.
O problema é que a apostasia já começou a acontecer. E então, Amós está justamente dizendo que as pessoas procurarão conhecimento e não encontrarão. Procurarão bebida e comida, mas passarão fome e sede. Isso porque, na grande parte das igrejas e dos lugares que, naturalmente, as pessoas poderiam encontrar um alimento espiritual saudável, infelizmente, cada vez mais as pessoas não encontrarão isso e serão enganadas com um falso alimento. Pelo contrário, muitos líderes junto aos seus rebanhos e círculos carismáticos têm fome e sede apenas de milagres, sinais, maravilhas e profecias pessoais de um tipo ou de outro. Mas poucos têm fome e sede de justiça e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, como lemos em Hebreus 12, versículo 14. Infelizmente, não está mais na moda, dentro dos maiores círculos de igreja, enfatizar o ensino sobre o pecado, inferno, arrependimento, escatologia, o julgamento vindouro e preparar o povo de Deus para a tribulação que está por vir, principalmente. Costumo dizer que mesmo que você não acredite que passaremos pela grande tribulação, se prepare. Melhor estar preparado e ser retirado da hora tão difícil do que não ser retirado e estar completamente despreparado. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo sua segunda carta a Timóteo, ele havia falado sobre os tempos de estresse dos últimos dias. E ele listou tipos de pessoas que nós encontraríamos dentro das assembleias, dentro das igrejas. E então ele fala, aqueles que serão amantes de si mesmo, amantes do dinheiro. Então ele termina a lista com aqueles que são amantes dos prazeres mais do que amigos de Deus. E essas pessoas têm uma forma de piedade, mas na realidade negam seu poder de se deixar mudar profundamente por dentro. Ou seja, são pessoas que se dizem cristãs, se dizem piedosas, se dizem humildes, mas que fecharam os seus corações para amar apenas a si mesmo, para amar o dinheiro, e estão cada vez mais distantes de serem amigos de Deus, pois amam muito mais os prazeres do que a Deus. Não é que uma vida com Deus não tenha prazeres, mas são prazeres diferentes. Quando você está enraizado no pecado, o próprio cérebro precisa de uma substância chamada dopamina. Essa substância, ela vicia o cérebro. E então, cada vez você precisa de mais dopamina. E o pecado vicia essas pessoas com esta substância chamada dopamina. Essa substância, ela traz uma informação para o cérebro de um prazer momentâneo. E então as pessoas, elas vivem prazeres se baseando no pecado. Acontece que cada vez fica mais difícil de se preencher deste prazer. E então, as pessoas procuram e procuram mais e mais dopamina, mais e mais estímulos de prazer. E aí, o pecado vai levar esta pessoa à morte espiritual e, em alguns casos, consequentemente, uma morte física. Por isso costumo dizer que todo pecado não acontece da noite para o dia. Você começa devagar, você flerta com o pecado, você dá um passo para perto dele. Por isso, precisamos sempre fazer uma autoanálise de onde nós estamos no contexto de Deus. Se sabemos que existe perigo em nossas fraquezas, nós nos posicionamos distantes do perigo, sabendo que assim não haverá nenhum risco de eu cair naquilo que eu estou vendo que eu tenho a possibilidade de cair. E se eu preciso daquele prazer, eu preciso buscar em Deus e me preencher de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus. Quanto mais amigo eu me torno de Deus, mais parecido eu sou com Deus. E mais eu vou enxergar os prazeres da forma de Deus. E então, aquela pessoa que está próxima realmente de Deus e sente a presença dele, ela começa a enxergar prazer nas pequenas coisas. Então, o hormônio que gera prazer continua sendo produzido, mas de maneira santa, pura,
Então você olha para o céu e você enxerga a grandeza e a beleza do Senhor e você agradece. E então você descobre que ama praticar um esporte simplesmente porque você tem contato com a natureza. Ou você vê a graça e a beleza de uma criança que dá uma risada totalmente inocente e sem nenhuma maldade. E então você descobre que existem muitos prazeres na vida que vão além do prazer imediatista que o pecado pode trazer, pois o pecado vai levar à morte. Perceba como Paulo, na sua carta de 2 Timóteo, você pode ler aí a partir do capítulo 3, claramente ele não está falando sobre aqueles que estão fora da igreja, mas os que estão dentro, os que professam ser crentes, mas que não conhecem o poder real do Espírito Santo para mudá-los profundamente por dentro. Paulo ordenou e encorajou Timóteo a pregar a palavra de Deus em todas as circunstâncias, fossem elas favoráveis ou desfavoráveis. Ele deveria corrigir, repreender, encorajar com paciência e com instrução cuidadosa, porque chegaria o tempo em que as pessoas de dentro das igrejas não tolerariam mais a sã doutrina, ou seja, a doutrina saudável que vem de Deus, mas ao invés disso, vão atender os seus próprios desejos. E nós estamos chegando neste tempo, ou melhor, nós estamos neste tempo, onde o falso ensino afasta a verdade, desviando as pessoas da verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito, não são palavras de homem, embora os homens tenham escrito a Bíblia. 2 Pedro 1, versículo 20, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito da verdade nunca ensinará doutrinas ou práticas antibíblicas. Ele apenas nos conduz para a verdade. João 16,13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Salmos 119 e 160. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A palavra de Deus é útil para nos ensinar. Embora os comentários bíblicos ou bons livros devocionais tenham seu lugar em nosso desenvolvimento espiritual, mental, emocional, não há nada mais iluminador do que ter o abençoado Espírito Santo revelando a palavra para cada um de nós. Porque o conhecimento da revelação da palavra, ele só vai se tornar realmente uma revelação quando ele se aprofunda no nosso interior, permitindo-nos ouvir e obedecer aos seus mandamentos. O único jeito de andar diariamente no Espírito é andar diariamente na palavra. Você não tem um sem o outro. 1 Coríntios 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha como é rico o que nós acabamos de ler. Nós temos a mente igual à de Cristo. Mas a única forma de termos isso, assim como os discípulos tinham, é vivermos através do Espírito Santo da verdade.
E isso nós fazemos através da leitura da palavra e da vivência desta palavra em nossas vidas. E precisa ser diariamente, precisa ser com uma frequência grande, porque no mundo nós teremos muitas aflições, no mundo nós estamos o tempo todo lutando contra ensinamentos antibíblicos, nós estamos lutando contra argumentos anti-princípios bíblicos. Então, quanto mais nos preenchemos, primeiro, mais temos argumentos, segundo, mais temos vida para mostrar, e terceiro, mais fortalecidos nós estamos, nós nos preenchemos de uma autoestima espiritual, onde por mais pecador que nós sejamos, por mais falhos que nós sejamos, nós estamos ali com o pensamento cativo no Senhor Jesus. E infelizmente, muitas pessoas até que nós amamos, que nós tentamos ensinar a mesma coisa que nós aprendemos através do Espírito Santo, essas pessoas não chegam lá. E para nós é confuso isso, ver pessoas tão inteligentes não chegando no mesmo ensino espiritual que talvez você e eu já estamos conseguindo através de entrega com Deus. Não é que saibamos mais, é que permitimos mais tempo da nossa vida, permitimos total dependência do Senhor e cremos pela fé que a palavra é a única que pode nos trazer isso. Jesus deixou o seu Espírito e o seu Espírito fala através da palavra. E assim como ele diz no Evangelho de João, ele veio uma vez e virá outra vez para nos buscar, igreja gloriosa e sem mácula. Será uma igreja estraçalhada simplesmente porque passará pela grande tribulação? Esse é um argumento muito utilizado pelas pessoas que creem que serão arrebatadas a qualquer momento antes da aparição do anticristo. Acontece que a grande tribulação, em nenhum momento ela serve para estraçalhar a igreja. Pelo contrário, ela serve para purificar. Através do fogo, o diamante é purificado. Não é através de facilidades que o ser humano é modificado. Então, é através das grandes tribulações que a igreja se arrepende, se prostra, se conecta, larga o celular, larga o mundo, larga a conexão com toda a modernidade que nós vivemos e consegue se esvaziar e se conectar com o Pai. Será uma noiva estraçalhada? Não. Será uma noiva purificada, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão proporcionando para nós uma glória eterna. Portanto, por mais que pareça que por fora nós estejamos nos atribulando, por dentro nós estamos trazendo vida eterna. Por dentro nós estamos trazendo santidade, por dentro de nós. É aí que Deus trabalha. Até porque quando Jesus voltar, nós não teremos mais esses corpos, nós teremos corpos glorificados. Então é importante que nós saibamos que no mundo teremos aflições, mas Jesus já venceu por nós. Nós apenas o seguiremos e Ele passou também por tribulações antes de subir aos céus. Tudo que Jesus passou, nós passaremos, seja nas tribulações e aflições e perseguições, seja na glória, na eternidade, ao lado do Pai. A palavra também é útil para a repreensão. Apenas pregar sobre o amor de Deus e evitar as questões importantes da lei, ou apenas pregar o fogo do inferno e o julgamento e evitar o amor e a misericórdia do Senhor, é uma falta de equilíbrio. Os homens devem receber a lei e os mandamentos de Deus, mas com ela o amor e a misericórdia de Deus. É claro que Deus utilizou de muitos profetas para trazer repreensão. A palavra de Deus, ela tem esta função também. Tirar a pessoa do erro, do pecado e trazê-la de volta para sua maravilhosa luz. Se você puder fazer isso cheio de amor, será muito melhor. Hebreus 12, versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos.
Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta mensagem. Toca em nossos corações. Nos ajuda a estudar a palavra cada dia mais, com mais profundidade. Nos traz entendimento e sabedoria. Abra os nossos olhos, retira as escamas e coloca em nós a tua sabedoria que vem do alto. Nós queremos entregar a Ti os nossos dias, que o Senhor possa nos ajudar a utilizar o nosso tempo da melhor forma. E assim, possamos ser habilitados para toda boa obra. Seja homem, seja mulher, seja jovem, velho ou até crianças, que nós possamos estar disponíveis a Ti todos os dias. No nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.